os condomínios, a situação do Airbnb e congêneres certamente surgirão nesse mundo globalizado. Esse hospedeiro está cedendo não apenas sua unidade, mas toda a parte comum do condomínio. A primeira questão que já se posta é saber se esse condomínio que fica só 2, 3 dias, ele está apto a utilizar os bens de uso comum. Vejam o problema que isso traz. Alguém que vai ficar apenas transitoriamente por pouco tempo no edifício vai usar a piscina, a sala ginástica, a salão de festa, etc. Para falar de locação e de inquilinato, eu optei em trazer alguns assuntos paralelos que tocam diretamente à locação, mas que não se referem à nossa velha e já cansada lei do inquilinato, não é? Não é o caso de uma aula de bacharelado. Então, alguns assuntos paralelos que eu trago a vocês e no final ainda menciono alguma coisa da lei do inquilinato. A primeira questão que eu quero trazer, que está palpitante, inclusive nos tribunais, é a problemática dos contratos que não se sabe exatamente se são de locação ou de hospedagem dos sistemas digitais, Airbnb e similares. Na ampla problemática dos condomínios e empreendimentos assemelhados, como condomínios horizontais, loteamentos fechados, avulta mais recentemente essa questão de hospedagem de curta estadia proporcionado por esse sistema. Esse sistema, como eu creio que a maioria de vocês deve saber, consiste em uma plataforma online de hospedagem, pelo qual os interessados podem se hospedar em um quarto, em um imóvel, na casa toda, em parte da casa, por curta temporada. Utiliza o imóvel normal e não uma pousada, um local destinado à hospedagem. O sistema possui, pelo Airbnb, eu não sei as outras plataformas, uma avaliação por estrelas. E os pagamentos são realizados por plataforma de cartão de crédito. A empresa Airbnb é apenas uma intermediária. Ela não visita os imóveis, ela não conhece os imóveis a não ser virtualmente. E o maior entrave para a utilização generalizada dessa modalidade diz respeito aos condomínios estritamente residenciais. E vocês perguntarão por quê? Olha, a questão maior surgiu quando eu estava no meu apartamento em São Paulo, que é um apartamento pequeno, nos Jardins, com poucos apartamentos, não é um prédio grande, onde a faixa etária dos moradores e proprietários é a minha ou mais alta. Por aí vocês imaginam a situação dos moradores. E que, num determinado dia de carnaval, o porteiro recebe um grupo de jovens já preparados para os folguedos de carnaval, dizendo: nós vamos entrar no apartamento tal, nós temos o Airbnb, vamos passar 4 dias aí. O porteiro chama o síndico chama a mim, porque sempre vem a mim os problemas condominiais, e eu falei: olha, se nós proibirmos a entrada, vamos ter um problema maior. Autorize a entrada e vamos convocar uma assembleia no futuro para resolver o que fazemos com este tipo de utilização dos imóveis. De fato, convocamos uma assembleia, compareceram ali os provectos moradores, a maioria senhoras que moram sós, todos acima dos 70, beirando os 80 anos. Sendo que este prédio tem essa característica, são só 10 andares, então muito pequeno. E o proprietário do imóvel que tinha cedido o Airbnb estava com um representante lá, ele não estava, mas mandou um advogado. Eu já tinha estudado a questão e defendo, e depois escrevi até um artigo publicado no Migalhas, que foi integralmente aceito pelo ministro Luiz Felipe Salomão no STJ, foi transcrito integralmente, e que sustenta o seguinte:
Não podemos ser contra essa modalidade de exploração da propriedade. É mais uma manifestação moderna da exploração de propriedade. Contudo, nos condomínios, mormente aqueles que são estritamente residenciais, nós não podemos transformar em um local de hospedagem, ou qual o nome que se queira dar, não é? Não existe ainda uma regulamentação legal, acho que vai demorar um pouco ainda. Muitas legislações do exterior da Europa, algumas ainda têm, outras não têm. E não existe uma proibição expressa na lei. Então, em princípio, o Instituto seria regulado pela Lei 11.771/2008, que trata de hospedagem para turismo. E nós não podemos aplicar uma legislação de hospedagem para turismo nessa legislação que é sui generis, é diferente. Essa lei está voltada para estabelecimentos de hotelaria, pensões e similares, né? E a lei do inquilinato, ela trata, nos artigos 48 a 50, da locação por temporada, que também nada tem a ver com o sistema do Airbnb. A locação por temporada exige um contrato escrito, diferentemente da locação em geral, por até 90 dias, mas dirige-se a outra classe de inquilinos e não a hóspedes, né? A locação por temporada se destina à realização de cursos, alguém que vá para próximo hospital para acompanhar um paciente, para tratamento de saúde, para feituras de obras na sua casa, no seu imóvel, etc. A alocação por temporada somente se perfaz, então, por contrato escrito, com um rol de imóveis, que é o que se pretende fazer sempre, pois exige esse prazo determinado. E eu creio que essa locação por temporada nada tem a ver com Airbnb. É uma locação mesmo, é uma das modalidades de locação. Nós temos a locação residencial, a não residencial e a locação por temporada na lei do inquilinato. E nos condomínios, a situação do Airbnb e congêneres certamente surgirão nesse mundo globalizado. Esse hospedeiro está cedendo não apenas sua unidade, mas toda a parte comum do condomínio. A primeira questão que já se posta é saber se esse condomínio que fica só 2, 3 dias, ele está apto a utilizar os bens de uso comum. Vejam o problema que isso traz. Alguém que vai ficar apenas transitoriamente por pouco tempo no edifício vai usar a piscina, a sala ginástica, o salão de festa, etc. E, em princípio, quem adentra o edifício, seja visitante ou morador, proprietário ou não, tem que obedecer o regimento interno quanto a animais, não é? Quanto ao uso horário da piscina, situações de uso de lixo, divisão do lixo para reutilização, etc. E eu dizia nesse meu artigo que o zelador e o síndico não são recepcionistas hoteleiros. Eles vão ficar recebendo hóspedes nesse sistema Airbnb, enquanto isso não for regulamentado, isso não for expressamente autorizado. A verdade é que nessa nossa assembleia, convocada especialmente para esse fim, nós votamos que esse tipo de locação naquele edifício, naquele condomínio, não seria permitido. O advogado do apartamento, do dono do apartamento envolvido, disse: mas, doutor, isso é um absurdo, vou entrar com uma ação judicial. Eu falei: teria o maior prazer em defender o condomínio, doutor. Só será muito bem-vindo nessa ação. A minha contestação vai recebê-lo condignamente. Bom, ele não entrou com a ação, e se tivesse entrado, ele ia esbarrar no julgado que faz menos de 30 dias no Supremo, um conjunto de câmaras, com o relatório de Luiz Felipe Salomão, que adotou integralmente os nossos argumentos. Airbnb é interessantíssimo, é utilíssimo, mas cada prédio tem que ver o seu peculiar interesse. Peculiar interesse. Isso pode ser resolvido numa assembleia, mudar-se o regimento, mudar-se a convenção, quando for possível, porque há necessidade de um quórum maior para mudar a convenção. Então, parece que é evidente que a utilização desses condomínios não pode ter função hoteleira, por sua própria natureza. E a solução mais eficiente, e eu dizia já no artigo, está no Migalha, vocês podem ler, a previsão ou proibição de hospedagem dessa natureza deve estar na convenção, no regulamento ou regimento interno,
e, eventualmente, a Assembleia pode proibi-la ou autorizá-la. A meu ver, a insistência em utilizar essa hospedagem sem o aval do condomínio é infração à sua finalidade, não é? Não só por infringir direitos de vizinhança, mas há julgados, até chegar a essa decisão do Superior Tribunal de Justiça, conflitantes. Muitos julgados entenderam que era possível indeterminadamente em qualquer condomínio. Então, é contra essa posição que eu me posicionei, e há vários outros aspectos no Airbnb e outras situações que, que podem ser focados. Se tivermos tempo, ainda voltamos ao assunto. Interessante notar que o Airbnb é cliente do nosso escritório. A maioria sabe onde que eu trabalho. E eles falaram, os diretores falaram com os nossos sócios, dizendo que tinha um integrante do escritório que era contra o Airbnb. Eu falei, pelo contrário, ele leu e não entendeu. Eu não sou contra, a favor das modificações sociais. Tem outras que eu vou mencionar em torno do inquilinato. Mas o que eu sou contra é que, indiscriminadamente, se possa permitir que qualquer pessoa que tratou por internet chegue num condomínio que ninguém sabe quem é e o que vai fazer. Outra questão que merece uma referência no tocante à locação é a multipropriedade. Nós tivemos inserido no Código os dispositivos sobre multipropriedade, não é? Artigos 1358, 1358B a 1358U, que cria o direito real entre nós, o famoso time sharing, não é? Que nós tínhamos no Brasil, mas não tinha pego, né? A sociedade não assimilou bem, agora provavelmente com a legislação fique mais fácil, que é quando se busca um imóvel para férias e por períodos de 7 dias. O adquirente pode adquirir 7, 14, 21 dias, até o máximo que permitir a constituição da multipropriedade. E isso tem também a ver com locação, porque o multiproprietário ele é proprietário daquela semana ou daquelas semanas pelo período que ele adquiriu. E ele pode ceder, emprestar e alugar o seu espaço, o seu imóvel, geralmente seu apartamento, nesses edifícios. Então, aqui também nós temos a possibilidade de termos alguém que não é multiproprietário, isto é, não é proprietário semanal, e estará lá como inquilino. E como inquilino, qualquer a natureza do inquilinato que fosse, ele tem que respeitar o regimento, tem que respeitar os horários, tem que respeitar os direitos de vizinhança e os direitos normais em torno desse princípio condominial. Outra questão que trata paralelamente do condomínio e da locação. Veja que eu estou trazendo para vocês assuntos que não são diretamente ligados à locação, mas têm interesse direto nela. É o Build to Suit. Muitos já tiveram contato com este contrato. É um contrato mormente do mercado de capitais. Build to Suit significa construído para arrendar, construído para servir, para alocação ajustada, etc. Nós não temos uma tradução exata, então vai ficar sendo usado a terminologia em inglês. É um negócio jurídico no qual uma das partes contrata a construção ou reforma substancial de um edifício, de um prédio, e essa reforma ou construção será feita de acordo com suas necessidades e receberá o prédio para a sua fruição mediante remuneração. Ora, é uma fábrica que produz determinados produtos. Para determinados produtos, ele precisa de determinadas linhas de produção. Então, ele precisa de um imóvel que se adapte à sua produção. Eu gosto muito de ficar vendo algumas curiosidades no YouTube e
eu vi a fábrica, que vocês devem conhecer de nome, ou já utilizaram do produto, das pimentas. Aquela famosa pimenta que vem de Nova Orleans, o tabasco. Ora, a planta do tabasco é feita para as pimentas. Então, é o verdadeiro build to suit. Então, se alguém vai construir uma fábrica para pimentas, para sucos, para peças de automóvel, para abrasivos, ele precisa de um prédio que se adapte, tal como um terno sob medida se adapta à pessoa humana. Então, o build to suit ele cumpre uma finalidade comercial ou industrial. E essa importância é cada vez maior. Não preciso dizer que esse contrato nasceu nos Estados Unidos, já se espalhou pelo mundo, e hoje, se vocês transitarem pela Anhanguera, pelas rodovias do interior de São Paulo, vão ver vários billboards, vários anúncios dizendo aluga-se ou cede-se ou perfeitamente usável para build to suit. Vocês vão encontrar, se já não viram. É o uso mais eficiente, inclusive, dentro do mercado de capitais. Quais são as vantagens do build to suit? O locatário, o dono da fábrica, vamos ficar com a fábrica, podia ser escritório. Recentemente eu fiz um parecer de uma grande multinacional que construiu um prédio e locou, um prédio num lugar muito conhecido de São Paulo, enorme, é uma multinacional das maiores do mundo, e ali colocou o seu centro administrativo. Milhares de empregados ali, colocados no build to suit, prédio para mercado de capitais, prédio para advogados, prédio para a parte administrativa, enorme. Veio a pandemia. O prédio ficou inútil para a empresa. Só mantiveram lá a segurança, a parte de informática, depois tiraram também a parte de informática, e eles continuaram pagando um aluguel que não é só aluguel, é o preço da construção, e eles pediam para que, nesse parecer, se tornasse possível a redução do valor. Não vou entrar no mérito do parecer, mas só para lhes dar o exemplo. Ora, as vantagens de um prédio build to suit é a captação em juros menores, o mercado de capitais está preparado para um crédito securizado nesse âmbito, há uma categoria crescente de investimento no país, importante instrumento, portanto, para a indústria e o comércio, e a normatização escassa, com inclusão de artigo na lei de inquilinato, artigo 54A, traz inúmeras dúvidas, que um artigo só foi trazido para a lei do inquilinato para regulamentar um instituto que tem muitas, enormes particularidades. E esse artigo diz, o 54A, na locação não residencial de imóvel urbano, na qual imóvel urbano, não precisa ser só urbano, não, vamos ver. Na locação de imóvel urbano, na qual o locador procede à prévia aquisição, construção ou substancial reforma por si mesmo ou por terceiros do imóvel, então especificado pelo pretendente à locação, é prolixa a definição. A fim de que seja a esse locado por prazo determinado, prevalecerão as condições livremente pactuadas no contrato respectivo e as disposições procedimentais previstas em lei. Não se disse muita coisa, não é? E o parágrafo 1º? Poderá ser convencionada a renúncia do direito de revisão do valor dos aluguéis durante o prazo de vigência do contrato de locação. Porque nós tínhamos tido, antes do texto dessa lei, muitos pedidos de revisão de valor com base na ação revisional. E se dizia que esse contrato era sui generis e não cabia revisional. Então, o texto legal veio aqui. E, na verdade, não cabe revisional do valor locatário, porque o valor que se paga mensalmente é da construção, é do financiamento e é da utilização, da locação e da construção. Então, é algo muito mais complexo que uma simples locação. E o parágrafo 2º diz: em caso de denúncia antecipada do vínculo locatício pelo locatário, compromete-se este a cumprir a multa convencionada, que não excederá, porém, a soma dos valores dos aluguéis a receber até a locação. Ora,
Vejam a problemática que isso traz. Esses contratos são feitos por longos anos, mais de 10 anos. Já tive contato com build to suit de 30 anos. Então, trata-se, sem dúvida, de um modelo de negócio imobiliário. O que as partes têm feito? Vocês que advogam na parte empresarial, sabem que, normalmente, o contrato de build to suit, além de se contratar a construção ou a reforma enorme de um prédio, a locação, as partes estabelecem também o direito de superfície, quando eles não querem adquirir o imóvel. O direito de superfície, artigos 1369 a 1377, substituiu a enfiteuse, substituiu muito bem, tem sido muito utilizado, e tem sido muito utilizado nos contratos de build to suit. Então, eu tenho uma empresa, eu preciso de uma planta fabril, eu sei que na estrada próxima a Anhanguera tem terreno para isso, eu sei que na rodovia Castelo Branco tem terreno para isso, eu sei que em outras estradas do nosso interior, eu estou falando de São Paulo, e que me respeitem os demais moradores do restante do Brasil, é que São Paulo eu conheço e eu ando por essas estradas. E não que eu não queira também, que isso também está acontecendo nos outros estados. Escolhemos um terreno, falou, olha, esse terreno, senhor banco, esse terreno, senhor empresário, estou tratando com o empresário e com um financiador, porque sem um financiador não sai o negócio. Eu gostaria de fazer minha planta nesse terreno. Ah, então nós vamos procurar o proprietário. Aí, no primeiro contato, volta o meu agente e diz: olha, o proprietário está pedindo demais para vender, mas nós temos uma solução. Nós podemos estabelecer um direito de superfície pelo tempo do contrato, por 20, 30, ou por tempo indeterminado. E vamos pagar menos mensalmente, pagaremos o foro da superfície e vocês pagarão também o aluguel, e nós teremos um menor investimento. Por quê? A grande vantagem do build to suit não é a locação, é o fato de não ter o empresário que imobilizar um investimento brutal. O seu investimento é muito menor com o build to suit. Então, ele contrata um plano com todo o seu projeto e todas as suas características, ele tem uma despesa operacional muito menos gravosa, ele não imobiliza um grande capital, que depois ele poderá ficar com o mico na mão quando aquele imóvel não servir mais. Aliás, as grandes empresas nunca adquirem imóveis, sempre alugam, porque como o mundo é dinâmico, na locação é muito mais fácil de mudar de um imóvel para o outro. Eu digo isso, inclusive, pelo meu escritório, onde nós sempre locamos o imóvel e já mudamos várias vezes de local, quando a área de São Paulo não se torna mais conveniente para o escritório. Mas, se nós formos para as empresas, e eu advogo no escritório, hoje só dou palpites, né? Hoje eu sou consultor. Né? Quando a gente chega numa certa idade, você fica com um título muito bonito para fazer menos coisa. Então, eu tenho contato com inúmeros empresários que têm contratos de build to suit, contratos de 10, 20 e 30 anos. E é uma operação de baixo risco, não é? Porque ele sabe que ele terá a chance de sair, ele sabe que o imóvel pode valorizar ou desvalorizar, e possibilita que o contratante possa investir no seu próprio negócio, diferenciando-se bastante de uma mera locação. Por isso que, a nosso ver, está mal colocado o texto do 54, porque nós devemos ter uma disciplina específica do build to suit. Temos projetos já nesse sentido, mas não é fácil. Vejam quanta coisa que tem que ser assambarcada. Então, pode-se afirmar que esse é um negócio intuito persona. A IBM, a Azul, a fábrica Kellogg's de alimentos, que é um imóvel. Eu dei alguns exemplos aí de empresas que têm build to suit. Não falei nenhuma de nossas clientes, para não dizer que tem problema ético, né? Nenhuma delas é nossa cliente. O pagamento, então, é uma equação matemática.
que leva em consideração o retorno dos investimentos com compra do imóvel ou com direito de superfície, a construção e a remuneração pelo uso e gozo, que tem o caráter de locação, e mais a margem de lucro do empreendedor. Então, quando o empresário quer saber, mas quanto eu vou despender por mês? Ele vai ver essa alocação feita pelos economistas. Eu vou pagar X, Y, Z igual a tanto por todo esse problema, inclusive pelo financiamento bancário, e ele vai fazer o seu negócio com base nisso que ele vai despender. É um contrato magnífico, mas tem que ser muito bem empregado. Eu tenho pego contratos de build to suit antes dessa regulamentação, e como não havia um local sólido, ao menos, para pisar, discutia-se um monte de coisa. E o que nem sempre o judiciário entende, quando vai examinar um caso de build suit, quando não está na arbitragem, o que é sempre aconselhável, quando vai ao judiciário, o juiz não tem noção da profundidade desse contrato, do universo vasto em torno desse contrato, que ele não pode tratar só como uma locação, está fora da lei do inquilinato. Praticamente fora, só o texto está lá. Então, essa tipificação do contrato de build suit na lei do inquilinato é somente parcial. Nós temos ali elementos de contrato de empreitada, tem a construção, os contratos podem ser apartados, né? Eu tenho um contrato de compra e venda do terreno, ou um contrato de direito de superfície do terreno, tem um contrato de construção ou reforma e um contrato de uso e gozo. Eu posso ter 3 contratos, eu posso ter tudo num contrato só. Então, no contrato, nós vamos utilizar princípios da empreitada, nós vamos utilizar princípios da locação e tem a parte do financiador. Financiamento pode estar embutido nesse contrato ou pode ser feita a mera referência ao agente financiador. Sem o financiador, isso não funciona também. É um contrato tripartite, empresário, empreendedor e financiador. E há várias fases, né? É um contrato que é escalonado. Fase de formatação, a fase de implementação, que é a construção do prédio, e depois utilização do bem. Vejam, então, que nós já tratamos de duas situações que são paralelas à locação, dizem muito respeito à locação, mas não dizem diretamente respeito à lei do inquilinato. Nós estamos fora. Né? E eu trago à baila agora mais uma situação que é muito semelhante, o chamado co-living. Vocês já devem ter ouvido falar, já ouviram falar em coworking, não é? Prédios empresariais, onde se alugam salas para reuniões. Eu quero fazer a reunião numa empresa, uma assembleia da empresa, eu alugo a sala, com toda a estrutura da sala. Mas ao lado do coworking, esse coworking é também locação, nós temos o co-living. E, por coincidência, no nosso escritório, nós não só trabalhamos por plataforma do Airbnb, como pela empresa que veio para o Brasil para explorar o co-living. E o que é o co-living? Vamos partir da exemplificação. Meus alunos sempre diziam que eu era muito bom de exemplificar, que os exemplos que eu dava nunca eles esqueciam. Não é? E estão nos meus livros. Né? Vamos imaginar um estudante que acaba de entrar na universidade, vem do interior, gostaria de morar num bom bairro da cidade de São Paulo, da cidade do Rio de Janeiro, cidade de Porto Alegre, cidade de Curitiba, etc. Mas não quer alugar um apartamento todo, vai ficar muito caro para ele. O que ele aluga? Ele procura empresa de co-living e ele vai alugar uma suíte ou um dormitório de uma unidade num condomínio. Poderia ser num condomínio horizontal. Unidade numa casa, num condomínio fechado. E ali o que ele terá? A limpeza da sua unidade, a possibilidade de roupa lavada, a possibilidade de contratar também a alimentação, e vai conviver
com os outros moradores do prédio ou desse mesmo apartamento. Então, ele está em co-living, uma moradia compartilhada. Ele ocupa uma suíte, tem um outro que ocupa outras 2 ou 3 suítes, se for um apartamento de 3 ou 4 dormitórios, e eles têm a área comum, onde vão brigar pela televisão, quem muda o canal, etc. Mas isso faz parte de qualquer convivência, não é verdade? Esse co-living, ele pode ser utilizado num prédio que foi feito para isso. Na Europa, começou na Holanda, né? A Holanda, a Noruega, a Suécia, a Inglaterra hoje, tem prédios que são só de co-living. Eles têm pequenos apartamentos, como nós já temos aqui no Brasil, pequenos, 20 metros quadrados, mas com uma área comum muito eficiente para uso de internet, biblioteca, jogos, etc., convivência, bares, restaurantes. Então, hoje o co-living está no mundo inteiro e alguns juízes, ao menos aqui de São Paulo, não têm entendido, têm colocado as locações de co-living, que são pela lei do inquilinato, são de 3 anos. Contrato escrito, 3 anos, com descrição do imóvel. Portanto, 3 anos é o prazo fim do qual se pode pedir a denúncia vazia, é locação. E a parte assume entrar no co-living se quiser, não é obrigado a fazer isso. Agora, os prédios, alguns condomínios aí, nós chegamos a outra fase, têm se postado contra o co-living. Então, a discussão é, nós no co-living nós temos um sub-inquilino, uma sublocação, ou uma modalidade diferente de locação. Alguns juízes de São Paulo estão meio perdidos, vamos ter que esperar chegar ao Superior Tribunal de Justiça. Mas, a meu ver, o co-living é algo que veio para ficar. E eu já vi filmes na Holanda, onde os prédios são feitos para co-living e são setorizados. Tem prédios para jovens, estudantes, prédios para idosos. Quantos idosos não precisam ou querem morar sós e procuram um co-living onde vão encontrar pessoas mais ou menos da mesma idade que têm um certo sossego. Imagine um senhor idoso e para um prédio onde só tem jovens. Não é? Então, há muitas aparas a serem feitas, mas o co-living toca diretamente a locação, porque é locação, por escrito, 3 anos de aluguel, e temos que entender que os condomínios têm que verificar seu peculiar interesse. Pode até ser que em determinado condomínio não seja aceitado o co-living, isso é matéria de prova. E a empresa de co-living, ela tem imóveis próprios, imóveis que ela aluga e, portanto, subaluga, e imóveis que ela constrói especialmente para essa finalidade. Então, é mais uma manifestação social que toca diretamente ao sistema de locação. Eu tratei de 3 assuntos aqui, paralelos ao inquilinato. A todos que escutaram, um grande abraço. É um prazer enorme estar com vocês. Eu estou às horas no que estiver ao meu alcance. Um abraço fraternal a todos vocês, viu?